Olá! Você sabia que os protozoários e as algas agora pertencem ao mesmo reino? Não sabia? Então fica comigo que depois da vinheta você vai ficar sabendo de tudo. É isso daí! Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral! Estamos aqui para mais uma super aula de biologia e hoje nós falaremos sobre os protozoários, um dos pertencentes ao reino Protoctista. Aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Então, hoje nós vamos dar ênfase aos protozoários, mas antes disso, nós precisamos te lembrar de algumas coisas. Primeiro, os protozoários, eles pertencem ao mesmo reino das algas. Eles não pertencem mais ao reino dos animais. Lembra-se disso? A alga antigamente era do reino vegetal e protozoário era do reino animal. Depois, os protozoários ganharam um reino só para eles, que era o reino protista. E as algas agora, por não possuírem tecidos verdadeiros, acabaram migrando também para o reino protista, formando o reino protoctista. Então aqui nesse quadro nós temos uma comparação bem básica entre algas e protozoários. Observa que as algas são seres uni ou pluricelulares. Já os protozoários não. Os protozoários nunca são pluricelulares, sempre unicelulares. As algas e os protozoários são seres eucariontes. Lembra? Tem membrana nuclear. E uma outra gigantesca diferença entre eles é que as algas são todas autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Já os protozoários, eles não conseguem fazer fotossíntese, então eles precisam se alimentar de matéria orgânica em decomposição ou parasitar algum ser vivo. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente dos protozoários. No caso, as algas, nós deixaremos para o próximo vídeo. Então aqui nós temos o filo protozoário ou protozoa. Características gerais desse filo. São seres unicelulares, mas podem formar colônias. São eucariontes e heterótrofos. Podem ser de vida livre ou parasitas. Vida livre não causam doença, se alimentam de matéria orgânica. E parasitas são aqueles que causam doenças. Podem ainda estabelecer relações mutualísticas com outros seres vivos. Lembra que isso não é exclusivo dos protozoários. As bactérias faziam isso, os fungos faziam isso, e agora os protozoários também. Um exemplo clássico aqui, nós temos protozoários do gênero Trinconifa no intestino dos cupins, já que os cupins se alimentam de madeira, onde tem muita celulose, e eles não têm enzima para quebrar essa celulose. Então, eles necessitam de protozoários para fazer esse trabalho para eles. São encontrados em água doce, salgada e ambientes úmidos, rastejando pelo solo. Sempre que pensarmos em protozoário, então pensamos na água. Podem ser divididos em 4 classes de acordo com a sua estrutura de locomoção. Veja que você tem um protozoarinho aqui, ó, se locomovendo. Então, nós vamos ver isso agora. Então, quais são as classes dos protozoários? Primeira classe é a classe Rhizópoda ou Sarcodínea. Esses seres, eles se movimentam, se locomovem por estruturas chamadas pseudópodos. Observe aqui nessa GIF, pseudópodos são projeções do citoplasma que faz com que esses seres vivos, esses protozoários, consigam locomover através da movimentação do seu citoplasma. Ele usa isso não só para locomoção, como também para alimentação. O exemplo mais clássico desse tipo de protozoário é a ameba. O segundo tipo
são os ciliados ou cilióforas. Esses seres vivos se movimentam através de cílios, né? Nós podemos ver cílios aqui na superfície do corpo deste protozoário. Então esses são os ciliados. Exemplo aqui nós temos o paramécio. A próxima classe é a classe flagelata ou mastigóforo, ou seja, esses protozoários se movimentam por flagelos. Nós temos aqui como exemplo a Giardia lambrea, que tem longos flagelos para sua locomoção. Parece até que ela tem 2 olhos, né? Mas na verdade isso aqui são núcleos. E por último, nós temos os esporozoas ou esporozoários. Esses não possuem modo de locomoção, então são exclusivamente parasitas. Características de um protozoário ciliado muito conhecido, que é o paramécio. O paramécio, então, veja que ele possui muitos, milhares de cílios ao redor do seu corpo. E se você vê aqui na GIF, você percebe como ele usa esses cílios para se movimentar. Esse protozoário, ele funciona como um protozoário molde, para a gente discutir algumas estruturas que tem dentro do seu corpo. Veja, aqui então nós apresentamos as estruturas do corpo deste ser unicelular. Então ele é heterótrofo, lembra? Aqui nós temos o citóstoma, que é essa abertura que parece uma boca. Não é boca igual a sua, é só uma abertura por onde ele engloba a matéria orgânica do ambiente. Ele tem um tubo chamado citofaringe que leva essa matéria que foi englobada para dentro de sua célula, aonde ela vai sofrer a digestão. Após a digestão, esses protozoários precisam eliminar esses resíduos. E eles fazem isso através do citopígio. É como se fosse um ânus unicelular, o citopígio. Uma outra coisa bastante interessante é que os protozoários, de maneira geral, possuem 2 núcleos. Um macronúcleo, um núcleo grande, onde está o seu material genético, e um micronúcleo, onde está uma cópia desse material genético que ele vai usar na reprodução sexuada. E como esses seres vivos são, na sua maioria, aquáticos, eles acabam apresentando problemas com a osmose, ou seja, problemas com o ganho e perda de água. Por quê? Porque lembra, os protozoários vivem na sua grande maioria na água doce. A célula é mais concentrada do que a água onde ele vive, do lago. Tá? Então o que acaba acontecendo? A água fica entrando no corpo dele por osmose o tempo todo. Então ele é como se você estivesse numa canoa furada e a água estivesse entrando o tempo todo e você precisasse jogar essa água para fora. Então para isso ele usa essas 2 estruturas aqui, ó, que são chamadas de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Tá? Eles pulsam, veja, esse está aberto, esse está fechado. E assim eles vão jogando água para fora do corpo e mantendo o equilíbrio salino deste protozoário. Continuando, como que os protozoários se reproduzem? Então nós temos basicamente 2 tipos de reprodução nos protozoários. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, ele também utiliza daquele tipo de reprodução que a maioria dos seres vivos fazem, ou seja, a divisão binária ou bipartição, onde uma célula se origina 2 células filhas. Só que aqui, lembre-se, não há variabilidade genética. Aqui todo mundo é clone, tá bom? Isso deixa esse animal um pouco mais, esse protozoário um pouco mais suscetível ao ambiente. O outro tipo é a reprodução sexuada ou conjugação. Neste tipo de reprodução, veja, eles se unem, um protozoário se coloca ao lado do outro e eles trocam micronúcleos, onde está o material genético. Esses micronúcleos depois acabam se dividindo e fundindo-se ao macronúcleo,
levando o material genético do seu parceiro, e assim os protozoários podem ter uma variabilidade genética, coisa que a divisão binária não confere. Protozoários e saúde. Bom, gente, aqui nós temos assim uma importância muito grande dos protozoários. Por quê? Porque isso algumas doenças causadas por protozoários, eles atacam milhões de pessoas no planeta, não é só no Brasil, não. Então nós precisamos de alguns conceitinhos para a gente entender essa questão de protozoário e saúde. Agente etiológico. O agente etiológico é o ser que causa uma determinada doença, é o parasita. Então, ao invés da gente falar, o causador, em biologia a gente usa o agente etiológico. O vetor é aquele ser vivo que transporta o parasita até você. Tá? Pode ser um mosquito, pode ser o barbeiro, pode ser qualquer outro ser vivo. Sintomas são as consequências do parasita, né? Eles denunciam a doença com dor, febre, mal-estar. A profilaxia, que é um nome que parece meio esquisito, é a prevenção. Como é que eu faço para evitar essa doença? Eu não quero ficar doente, você também não, né? Então você tem que conhecer sempre a profilaxia, evitar o contágio dessa doença. E o tratamento, logicamente, são os métodos utilizados para alcançar a cura de determinada doença. Então hoje nós vamos falar de algumas protozooses, porque são muitas, gente, muitas. Dava pra gente fazer um outro vídeo só sobre isso. E a primeira protozoose que nós vamos falar é a amebíase. A amebíase, ela tem como agente etiológico a Entamoeba histolytica, ou seja, esse protozoário, ele é um protozoário que vive na água doce. Então, o contágio normalmente é feito por alimentos e água contaminada. Veja que ele não tem vetor. Ele acaba sendo transmitido por água e alimentos contaminados. Tá? Essa ameba, quando ela entra no seu organismo, normalmente ela entra numa forma de cisto. É uma estrutura parecida com aquela lá das bactérias, dos fungos, lá dos esporos, lembra? Só que aqui ele é denominado de cisto porque é um pouquinho diferente. Esse cisto, quando você bebe a água contaminada, ele vai até o seu intestino e libera as amebas. Essas amebas, elas acabam parasitando o seu intestino, e isso causa lesões no intestino, isso machuca o intestino. Tá? E aí, depois de um tempo, ela começa a soltar cistos, aquela forma de sobrevivência, junto com o sangue do machucado que ela fez no intestino, e você tem ali um quadro, normalmente, de dores abdominais, com diarreia, e as fezes quase pretas, mais escuras por causa da presença do sangue. Você consegue combater isso aqui com remédios, mas o ideal é que você não pegue essa doença. Como é que você faz? Só tomando água tratada. Quem não tem água tratada, ferve a água. Tá ok? E lavando muito bem alimentos, principalmente os alimentos crus, né? Antes da ingestão. Tá bom? Bora! Outra protozoose é a giardíase. Apesar de ser um outro protozoário e ter essa forma aqui que parece dois olhos e uma boca, veja, ele é um protozoário flagelado, ao contrário da ameba que era um risópodo, e essa giardia, ela tem assim um mecanismo de causar doença muito parecido com a da ameba. Só que o agente etiológico aqui é a Giardia lambria. Olha o nome científico dela. O contágio, os sintomas e a profilaxia são exatamente as mesmas da ameba. Higiene, né? Lavar sempre bem os alimentos e, quando possível, cozinhar esses alimentos. Em frente. Bom, agora nós temos uma doença conhecida como tricomoníase. Ela é uma doença que nós podemos dizer que é sexualmente transmissível. Por quê? Porque o seu agente etiológico, o Trypanosoma vaginalis, ele vive normalmente na vagina ou no colo do útero. E
protozoário, ele acaba sendo transmitido só por contatos sexuais, tá? E os sintomas é um corrimento esverdeado ou amarelado com um mau cheiro no órgão sexual. É de tratamento relativamente simples. Então, a maior profilaxia é não fazer sexo com pessoas contaminadas ou sempre, em relações sexuais, utilizar camisinha. E agora nós vamos falar de algumas doenças que possuem vetor. A primeira delas é a leishmaniose, que o agente etiológico é o protozoário Leishmania brasiliensis. É um protozoário flagelado. Como é que ele chega até você? Sabe como, gente? Através de um mosquito, que é o seu vetor. Esse mosquito ele é amareladinho, tá vendo? Ó? Por isso ele é chamado de mosquito palha, ou também de birigui. Ele é do gênero Litsomia. Litsomia é o gênero desse mosquitinho que acaba levando esse protozoário até você. E quando esse protozoário é injetado no seu corpo, sabe o que acontece? Você tem o desenvolvimento de uma ferida, de uma lesão na pele, de uma úlcera. E essa úlcera, ela é muito difícil de ser curada. Leva, às vezes, anos de tratamento. Então, ela pode se espalhar por outras partes do corpo, mas normalmente ela fica mais na região da picada. Como que eu faço para evitar isso? Eu tenho que evitar a picada do mosquito. Como? Com repelente, usando telas em portas e janelas, roupas de manga comprida. Tá? Se você evitar o mosquito, você evita o protozoário Leishmania. Tem que cuidar com essa doença, ela é muito perigosa. A próxima doença que nós vamos ver é uma doença bastante conhecida também, que é a doença de Chagas. Você já ouviu falar em doença de Chagas? Tenho certeza, todo mundo já ouviu. Quem é o causador da doença de Chagas? É o agente etiológico Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi também é um flagelado. E como que ele chega até você? Será que é um mosquito também? Não! Neste caso aqui, o vetor é um barbeiro, que é um inseto do gênero Triatoma, que a gente chama ele de triatomínio. Esse inseto é um inseto bastante resistente e ele tem como se alimentar na floresta através de picar os animais selvagens, porque ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. E alguns animais podem estar contaminados, que a gente chama de reservatório natural. Por exemplo, o gambá, o tatu, podem ter o Trypanosoma cruzi e não ter a doença. Então, quando esse barbeiro, esse inseto, pica, vai se alimentar, ele suga o sangue desses animais, como o gambá e o tatu, e adquire o Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi, ele acaba indo se desenvolver no intestino do barbeiro, tá? Onde ele faz a sua reprodução. Como o desmatamento aumentou muito, as pessoas acabam fazendo casas assim de madeira e barro, chamados de casa de pau a pique. Essas casas de pau a pique é colocado assim uma madeira do lado da outra. E quando eles vão fixar, eles colocam barro. Quando o barro seca, faz frestas. Por ali pode entrar um monte de insetos. E o barbeiro, por sua vez, ele se esconde nessas frestas e aí, à noite, quando você vai dormir, ele sai e vai sugar o seu sangue. Só que normalmente a pessoa está coberta, assim com lençol. E aí sobra só o rosto, onde ele vai e pica o rosto do indivíduo na região da barba. Por isso a gente chama ele de barbeiro. Mas esse barbeiro, ele não injeta o Trypanosoma cruzi em você. Ele acaba fazendo cocô depois de sugar o seu sangue. E a hora que você coça, você acaba empurrando esse protozoário para sua corrente sanguínea. Tá?
Então, os sintomas, assim, na fase aguda, quando você pega essa doença, os sintomas se parecem com uma gripe, é um mal-estar, fraqueza, mas mesmo você não tratando, ele entra na fase aguda. E daí, na fase aguda, pode levar 10 anos para aparecer os sintomas. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no ciclo de vida desse protozoário. Então, nós temos aqui, veja, o barbeiro. Vamos partir dele contaminado, ele pica a sua pele, suga o seu sangue e faz cocô no lugar da picada. E quando você coça, esses protozoários aqui, ó, o Trypanosoma cruzi, penetra no seu sangue. Ele penetra no seu sangue e tem como preferência o seu coração, as fibras do miocárdio do músculo do coração. Então aqui ele acaba fazendo a sua reprodução e acaba originando um monte de Trypanosoma cruzi que vão deixar você doente. E ao longo dos anos, o maior sintoma dessa doença é a cardiomegalia. O coração fica grande, mas não é grande igual o coração de mãe, que cabe todo mundo. O coração fica grande, ao invés dele ficar forte, ele fica fraco. Ele acaba batendo em falso e leva o indivíduo a um infarto do miocárdio, ou seja, a um ataque cardíaco. Essa doença não tem vacina e só existem remédios para controlar a doença, mas ela não tem cura. Eu deixei um link aqui para você, que se você quiser saber mais sobre a doença de Chagas, entra lá nesse link, tá ok? E, por último, nós vamos falar de uma doença que acomete milhões de brasileiros, como a doença de Chagas também. É a malária, também conhecido como maleita. Essa doença tem o agente etiológico, o Plasmodium. Esse Plasmodium é o gênero do protozoário. Nós podemos ter mais de uma espécie causando malária. Tá bom? Já nós falaremos um pouquinho sobre isso. O vetor é o mosquito prego, do gênero Anopheles, um anofelíneo. Veja, gente, que ele parece um prego, ó, a posição que ele pousa para picar o seu sangue, para sugar o seu sangue. Tá? Então, o Anopheles é um mosquito prego, parece um prego. E os sintomas dessa doença é febre alta, calafrio, sudorese, mal-estar. Por que isso acontece? Porque esse protozoário, o Plasmodium, ele acaba invadindo e destruindo a hemácia do sangue. Tá? Então você começa a ter problemas aí como anemia também. E quando ele rompe essas hemácias, libera uma substância tóxica ao organismo, chamada hemozoína. Essa substância acaba intoxicando o organismo e levando você a perceber esses sintomas. Bom, a profilaxia é evitar a picada do mosquito com repelentes, usar telas em portas e janelas. Você gostaria de saber um pouquinho mais sobre essas febres? Dá uma olhada então aqui no ciclo da malária. Veja, nós temos praticamente 3 protozoários do gênero Plasmodium que causam a malária. O Plasmodium falciparum, que é o mais comum de todos e o mais mortal, o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. Esses 3 plasmódios são, sim, transmitidos pelo mosquito prego, pelo Anopheles, tá bom? Aqui nós temos, então, algumas formas desse protozoário ao longo do seu ciclo. Então, vamos partir aqui do princípio que o mosquito, ele, contaminado pelo Plasmodium, ele pica a sua pele e veja, ele injeta o protozoário dentro de você. Esse protozoário, ele não tem modo de locomoção, que é um esporozoito. Ele é um esporozoário, né? Ele é sempre parasita. Quando o parasita, o plasmódio, entra na sua corrente sanguínea, normalmente ele acaba se alojando no fígado. E ele pode ficar uma semana e 10 dias no fígado do indivíduo. Bom, ele entra no seu corpo na forma de esporozoito, que é uma das formas do Plasmodium. E lá no teu fígado, ele
faz uma transformação e muda de esporozoito para merozoito. Esses merozoitos, olha aqui nessa imagem, eles acabam penetrando na hemácia. Veja lá, ó, ele penetrando na hemácia. E lá dentro da hemácia ele começa a se reproduzir assexuadamente e acaba então enchendo e explodindo a hemácia, liberando aí centenas de merozoitos e aquela substância tóxica que vai intoxicar o seu organismo. A partir daí, alguns se diferenciam em gametas e formam um gametócito masculino e um gametófito feminino. E aí, o que acaba acontecendo? Quando o mosquito suga de novo uma pessoa infectada, ele acaba ingerindo esses gametófitos ou gametócitos e acaba fazendo a reprodução sexuada dentro do seu corpo, na parede do seu estômago. Então, a reprodução sexuada, neste caso, acontece dentro do mosquito. E depois, o que acontece? Essas formas que surgem da reprodução, chamada esporozoito, eles migram para a glândula salivar do mosquito. Sai do estômago e vai para a glândula salivar. Quando o mosquito pica uma pessoa, ele infecta essa pessoa novamente. Essa infecção, então, dependendo do tipo de protozoário, pode ser febres altas de 3 em 3 dias ou febres altas de 2 em 2 dias, como é o caso do Vivax. O falciparum e a malária são de 3 em 3 dias e a gente chama essa febre, então, de terçã, tá? Quando ela ocorre de 3 em 3 dias. Tomar muito cuidado com essa doença, que essa doença é fatal, principalmente em crianças. Bom, gente, e para a gente terminar, vamos lembrar que o parasita, então, ele pode ser um parasita que não seja levado através de um vetor até você, que é o caso da amebíase, giardíase e tricomoníase, e neste caso o homem é sempre o hospedeiro definitivo. E eu digo que o parasita é monoxênico. Por quê? Porque ele só tem um hospedeiro definitivo. Mas tem casos em que o parasita possui um vetor que leva ele até você, certo? Então esse vetor, ele acaba caracterizando a presença possível de 2 hospedeiros, né? E eu digo então que esse parasita é heteroxênico. Por quê? Porque vai existir um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Como que eu sei quando é hospedeiro definitivo ou intermediário? Da seguinte forma: sempre a reprodução assexuada, sempre a reprodução assexuada é no hospedeiro intermediário e a reprodução sexuada é no hospedeiro definitivo, que eu chamo de HD. O hospedeiro intermediário eu chamo de HI. Tem um problema aqui, gente, toma muito cuidado. A malária, veja, o hospedeiro definitivo é o mosquito. E 99% das doenças é sempre o homem. É o mosquito por quê? Porque a reprodução sexuada acontece dentro do mosquito. Não esqueça disso. Na malária, a reprodução sexuada é no mosquito. Nas chagas e na leishmaniose é no vetor. Tá legal? E só para a gente terminar, lembrando que há uma ligação muito forte entre protistas e animais e que nós especulamos às vezes a evolução partindo de um ser unicelular para um ser pluricelular, onde esse agrupamento dessas células pode levar a funções diferentes de cada célula e formar animais como as esponjas. Tá legal? Hoje então, gente, nós vamos parando por aqui, deixar o crédito das imagens aí. Se você gostou, vai lá, dá um like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Sempre temos novidades no canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau! Eu vou, mas eu volto!